Como seria ser a única pessoa no mundo que teve que morrer 2 vezes? Todo mundo conhece o milagre da ressurreição de Lázaro. Mas o que ninguém imagina é o que deve ter acontecido com eles nos próximos dias seguintes da vida dele. O cheiro da morte que ficou na pele, o medo dos vizinhos e o fato de que ele se tornou um homem jurado de morte apenas por estar vivo. Hoje, vamos além do milagre. Aqui, meu irmão não teria morrido. Vamos conhecer o humano por trás do túmulo vazio. Esta é a história de Lázaro, o melhor amigo de Jesus. Lázaro era irmão de Marta e Maria. Os 3 viviam juntos em Betânia, uma aldeia perto de Jerusalém. Sua irmã Marta, ela quem cuidava de tudo na casa. Ela quem recebia as visitas e colocava a comida na mesa. Sua irmã Maria era um pouco diferente. Era mais quieta e observadora. Lázaro era o elo entre as duas e as amava. Betânia ficava no caminho para ir a Jerusalém. E quando chegava às festas judaicas, a estrada ficava cheia. Lázaro cresceu assistindo este movimento. Jerusalém estava bem perto, mas Betânia era menor e mais quieta. Todos se conheciam. E foi nessa aldeia e nessa casa que Jesus começou a aparecer. E não precisava ter hora marcada para terminar. Jesus sempre passava por Betânia, e então a casa de Lázaro virou parada certa. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, mas não como amava as multidões. Os amava como amigos. Lázaro era o amigo que não queria nada de Jesus, além de sua verdadeira amizade. Essa amizade tinha um peso político. E mesmo assim, Lázaro não recuou. A doença de Lázaro chegou sem aviso. Ele sentia um cansaço que não passava com descanso, e uma febre que voltava sempre ao invés de ir embora. Lázaro começou a ceder de um jeito que Marta ficou muito preocupada com ele. As irmãs preocupadas tomaram uma decisão e chamaram um mensageiro para ir buscar Jesus. A mensagem era simples: aquele que você ama está doente. Sem súplica formal, dita de um jeito que pressupunha que o amor já seria suficiente para mover alguém. Jesus recebeu a mensagem, mas ficou aonde estava por mais 2 dias. Jesus disse que aquela enfermidade não seria para a morte, que serviria para a glória de Deus. Mas para Marta e Maria a mensagem havia saído e o silêncio tinha voltado. Lázaro continuava muito doente e a febre continuava, e Jesus não apareceu. Então chegou a hora, e Lázaro partiu antes de Jesus chegar. O corpo foi preparado conforme os costumes judaicos: faixas funerárias, ungüentos, a caverna com a pedra na entrada. Os vizinhos que vieram, os conhecidos de Jerusalém que desceram os 3 quilômetros para fazer o que se faz quando alguém morre: tentar levar consolo à família.
Se passou 4 dias, quando Jesus finalmente chegou a Betânia. Na tradição judaica da época, acreditava-se que a alma permanecia perto do corpo por 3 dias. 4 dias significava que não havia mais possibilidade de engano. Marta correu ao encontro de Jesus na entrada da aldeia, e Maria ficou em casa. Marta foi com a boca cheia de verdades. Se você tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Naquela hora era dor, mas antes tinha confiança nele. E Jesus respondeu com algo que foi além da situação imediata. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Você crê isso, Marta? Sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Depois veio o encontro com Maria. Maria disse as mesmas palavras da irmã, parte por parte, como se as duas tivessem passado 4 dias pensando o mesmo pensamento. E Maria caiu aos pés dele chorando. Então ele perguntou: Onde o puseste? Senhor, vem e vê. No caminho, Jesus chorou. Uns olhavam para ele com piedade pelo seu sofrimento, e outros com julgamento, dizendo que ele tinha feito tantos milagres e deixou seu melhor amigo ir embora. E quando eles chegaram ao túmulo, Jesus ordenou que removessem a pedra. E mesmo que Marta reagiu contra aquilo por causa do odor, a pedra foi removida assim mesmo. Jesus fez uma oração ao Pai em voz alta, para que todos que estivessem ali ouvissem. E ordenou: Lázaro, venha para fora! E Lázaro saiu, com as faixas funerárias ainda no corpo. O impacto foi grande. Muitos ali presentes passaram a crer em Jesus na mesma hora. Mas outros foram direto a Jerusalém, contar aos líderes religiosos o que tinham visto. O Sinédrio se reuniu. O milagre de Lázaro foi o ponto crucial para tudo, e a partir dali acelerou os planos para prender e matar Jesus. Deixou de ser conversa e virou decisão. Mas os principais sacerdotes decidiram que Lázaro também deveria morrer. Porque as pessoas estavam indo até Betânia para ver Lázaro, e quem o via passava a crer em Jesus. Então sua existência era politicamente inconveniente. Ele se tornou uma prova viva. Pouco tempo depois, em um jantar na casa de Simão, o leproso de Betânia, Marta serve a todos e Lázaro, tranquilo, come à mesa. Quando de repente, Maria aparece e derruba perfume de nardo puro sobre os pés de Jesus e enxuga com seus próprios cabelos, um gesto de profunda devoção e gratidão. A última menção a Lázaro na Bíblia é as multidões indo a Betânia para vê-lo. Depois disso, seu nome nunca mais apareceu nas Escrituras. Nenhuma palavra sobre o que ele fez ou disse. Não sabemos como ele viveu o resto dos seus dias, carregando toda a lembrança do impossível. A Bíblia não diz quando nasceu, quem foram seus pais, nem sua idade. Não sabemos quando morreu de novo, e nem onde foi sepultado pela segunda vez. Sabemos que ele recebeu o título de melhor amigo de Jesus, que viveu, morreu, voltou e viveu de novo. Isso já é o suficiente para conhecê-lo. Era meio-dia, o horário mais quente. Ela ia ao poço sozinha, na hora em que ninguém mais ia, porque ela tinha vergonha de ser vista.
5 maridos. Um sexto homem que nem era seu marido. E foi essa mulher que Jesus escolheu para revelar quem ele era. Um estranho sabia tudo sobre ela e mesmo assim não a condenou. A mulher samaritana, a história que a cidade queria apagar no próximo vídeo.